Olá, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para o nosso segundo encontro na nossa turma básica para concursos. Na nossa primeira aula falamos de 3 assuntos importantes. Falamos de acentuação, falamos de crase, falamos do uso dos porquês, das diferentes formas de porquê, não é? E quando falamos de crase, espero que você se lembre bem disso. Eu falei assim, gente, o primeiro elemento em que eu preciso pensar para falar de crase é preposição a. Eu não posso pensar, né? Eu não posso pensar em crase sem pensar em preposição a. Quando a gente fala disso, na verdade, já estamos falando de regência. Porque quando um verbo exige uma preposição, aquele verbo rege aquela preposição. Quando um substantivo ou um adjetivo exige uma preposição, eu estou dizendo que aquele substantivo, aquele adjetivo, rege aquela preposição. E disso trata a regência. Regência verbal e regência nominal, minha gente, são assuntos assim comuníssimos em todas as provas. Todas as bancas cobram e cobram bastante. E por quê, né, Augusta? Porque eles sabem que é um problema sério para o brasileiro, sabe? É um dos erros que mais se comete, é o erro de regência. Gente, infelizmente. Eu digo que a sensação que temos quando estamos conversando com alguém é que as pessoas comem as preposições. Como assim, Augusta? Eu vou dar um exemplo para você. Às vezes, até num anúncio de TV, não é? O artista fala assim, como houve um anúncio, eu me lembro, que falava de um determinado adoçante. Era um adoçante. E o artista dizia assim, era até uma artista, uma atriz, ela dizia assim, 0 cal, o adoçante que a minha família confia. 0 cal, o adoçante que a minha família confia. Gente, quando ela diz o adoçante que a minha família confia, ela comeu a preposição que o verbo confiar rege. Quem confia, confia em. Então, eu sou obrigada a dizer o adoçante em que minha família confia. Ou até o adoçante no qual minha família confia. Eu posso usar o em que ou no qual, mas só o que eu errei. Por quê? Porque eu comi exatamente a preposição em que o verbo confiar rege. Por exemplo, eu só assisto, olha bem, eu só assisto aos filmes que eu gosto. Eu só assisto aos filmes que eu gosto. Eu só assisto aos filmes, está certo. Verbo assistir com sentido de ver rege a preposição a. Então, eu só assisto aos filmes, tá certo? Não é eu só assisto os filmes, é eu só assisto aos filmes. Agora, que eu gosto, aí a segunda parte eu errei, porque eu usei o verbo gostar, e quem gosta, gosta de. Só que eu não usei a preposição de. O certo seria, eu só assisto aos filmes de que eu gosto. Ou então, filmes dos quais eu gosto, mas eu teria de usar a preposição de, porque o verbo gostar rege essa preposição de. Então, gente, regência é assunto importante para todas as provas, todas. Como se estuda a regência, Augusta? Eu me lembro que eu ouvi um aluno dizendo assim para mim, Augusta, eu vi numa livraria um dicionário de regência. Augusta, eu vi um dicionário de regência na loja. Na livraria, eu preciso comprar um dicionário de regência para estudar regência para a prova? Não. Você não precisa comprar um dicionário de regência para estudar regência para a prova. Só que nós sabemos exatamente quais os verbos que as bancas mais cobram, não é?
o que elas mais gostam de cobrar nas provas, que são verbos realmente que fazem os alunos tropeçarem, como esse verbo assistir mesmo, gente. O verbo assistir é bobo, não é? Mas as pessoas falam assim, você assistiu o jogo ontem? Você assistiu o jogo, está errado. Quem assiste no sentido de ver, quem assiste, assiste a. Então o certo é, você assistiu ao jogo ontem? Enfim, e eu digo que tanto se fala errado, que as pessoas acabam, na verdade, assimilando o erro, de tanto que falam e ouvem errado. Então, minha gente, o que eu fiz? Você vai encontrar aí no seu material complementar esse pacote com os verbos, quer dizer, os verbos que mais aparecem nas provas, qual a regência de cada um, dei exemplos com frases. Depois, você vai encontrar a regência nominal. Regência verbal, quando o verbo exige aquela preposição. Regência nominal, quando um nome, o que é nome? Um substantivo, um adjetivo, né? Exige a preposição. E aí eu fiz uma lista também de alguns para você. Ai, mas são muitos, Augusta. Calma, não se desespere com o número que eu coloquei. Não é? Vá lendo e vá memorizando aos poucos. Tá bom? Bom, então, eu vou mostrar os verbos que eu trouxe a você, mas antes, eu quero mostrar uma outra coisa na tela branca, já falando de regência, mas eu quero mostrar o seguinte. Muitas vezes o aluno vira para mim e diz assim, Augusta, então me explica uma coisa. Para que eu entenda a regência, basta que eu pegue esses verbos aí que você colocou no material complementar e eu os decore e pronto. Eu digo assim, ó, que você pegue os verbos e decore, ok. Pronto, não. O pronto é que está errado. Por que, Augusta? Eu não estou pronto? Não. Vou explicar por quê. Decorar a regência desses verbos e não saber usá-los corretamente com os pronomes corretos é que pega. Eu vou para a tela branca mostrar exatamente isso. Vamos lá. Olha aqui. Vamos supor que você tenha essa frase aqui, quer ver? A região Lacuna Vivi é fria. A região fiz elogios é fria. A região beleza, fiz elogios, é fria. Vamos ver essas três aqui primeiro. Vamos lá. A região vivi é fria. Aí eu disse a você que você tem que, quando você vê uma frase para pensar na regência, completar com o pronome adequado e tal, o primeiro passo é interpretar o que está sendo dito ali. Vê bem, a região vivi é fria. Aí você vai pensar assim, eu vivi. Bom, aí você vai pensar assim, olha, quem vive, vive em. Não é isso? Muito bem. Então eu já sei que eu preciso usar a preposição em. Esta frase tem 3 opções. É, Augusta? Tem. Quer ver? A região em que vivi. Você pode dizer também a região na qual vivi. E tem mais um. A região onde vivi. Ah, Augusta, eu pensei a região aonde vivi. Vem aqui tete a tete comigo. Por que não serve aonde, Augusta? Gente, essa dúvida é uma dúvida, né, comuníssima. Os alunos me mandam mensagens falando isso. Augusta, eu não sei usar corretamente onde e aonde. Eu acho que tanto faz um ou outro. Tanto faz nada. Qual é a diferença do onde para o aonde? É o a. Aí o aluno acha que eu estou debochando. Eu não estou debochando. É o a. Mas por que esse a? Esse a é uma preposição. Muitos aprendem assim. O aonde eu uso quando indica movimento.
E o onde quando não indica movimento. É isso mesmo. Só que para você não ficar em dúvida, será que esse verbo indica movimento? Será que não indica? Faça assim. Faça a pergunta ao verbo. Quer ver? Se alguém diz assim para você, aonde você mora? Já errou. É, Augusta? Já. Sabe por quê? Porque quem mora, mora em. O verbo morar pede preposição a? Não. Então eu não posso dizer aonde você mora. Eu tenho que dizer onde você mora. Agora, aonde você guardou o documento? De novo errado. Pense, quem guarda o documento em algum lugar. Então é onde você guardou o documento, não é aonde. Agora, se eu digo assim, aonde você vai amanhã? Pensa no verbo. Vai. Quem vai, vai a. Aí sim o verbo pede a preposição a. Então, aonde você vai amanhã? Perfeito. Se alguém disser onde você vai amanhã, errou. Porque se o verbo pede a preposição a, você não pode usar o onde. Você tem que usar o aonde. Então é isso. Quem vive, vive em. Então eu posso dizer a região em que vivi, a região na qual vivi, no feminino, porque estou falando de região que é feminino, ou a região onde vivi. Se a banca colocar para você a região aonde vivi, está errada. Entendeu? Ok. Vamos ver a outra? A região fiz elogios é fria. Aí você vai perguntar, ó, eu fiz elogios. Quem faz elogios então vamos lá, eu posso dizer assim, preste atenção que eu vou explicar agora. A região a que fiz elogios, ou então a região a qual fiz elogios. Vamos lá. Região a que fiz elogios. Região a qual fiz elogios. As duas estão certas, só que, preste atenção ao que eu vou explicar agora. Quando você usar na frase o a que e puder substituí-lo por a qual, ou as quais, no caso aqui por a qual, a regra diz o seguinte, o a que fica sem acento. O a qual tem que receber o acento grave. Olha bem que coisa fácil. Decora. Eu posso usar o a que, posso usar o a qual. O que diz a regra? O a que fica sem acento. O a qual tem de receber o acento. Então aqui é isso, ó. Assim. Muito bem. Agora, observa que eu mudei um pouquinho a frase. Na de cima eu disse, a região fiz elogios. É fria. Na de baixo eu disse, a região, beleza, fiz elogios. Região, beleza, fiz elogios. O que eu estou dizendo? Que eu fiz elogios à região? Aqui não. Eu estou dizendo que eu fiz elogios à beleza da região. A beleza dela, a sua beleza. Quando eu, lendo a frase, observo que eu tenho a tal da relação de posse. Veja que eu disse, eu fiz elogios à beleza da região. Eu fiz elogios à sua beleza. Eu fiz elogios à beleza dela. Relação de posse por isso. Veja que eu cheguei a usar um pronome possessivo, a sua beleza. Pois bem, então se eu tenho a relação de posse aí, a língua só me dá 4 pronomes para usar. Cujo, cuja, cujos ou cujas. Cujo, cuja, cujos ou cujas são pronomes relativos de posse. Ou você usa ou você erra. Como assim, Augusta? Eu não posso dizer a região a que beleza fiz elogios. Não. Eu não estou falando que foi a beleza da região, a beleza dela, a sua beleza. Muito bem. Então eu tenho que usar um dos relativos de posse. Mas qual deles, Augusta? Presta atenção. O relativo de posse, quer dizer, cujo, cuja, cujos, cujas, concordam sempre com o que vem depois. Sempre com o que vem depois. O que vem depois não é a palavra beleza, feminino singular? Então você tem que usar cuja, feminino singular. Mas não é só colocar o cuja ali e acabou. Primeiro, pense na regência. Como assim, Augusto? Eu estou perdido. Calma. Interpreta o que está sendo dito. Eu fiz elogios à beleza da região. A beleza dela, a sua beleza.
Isso. Então, primeiro pensa na preposição. Quem faz elogios, a. Então, coloca logo a preposição. Só que eu fiz elogios à beleza da região. A beleza dela, a sua beleza. Então, é a cuja beleza fiz elogios. Ai, Augusta, fica esquisito dizer a cuja beleza fiz elogios. Não fica esquisito nada, fica lindo de morrer. Ou você diz a cuja beleza fiz elogios, ou você erra. Augusta, mas eu colocaria um acento grave nesse A. Sabe por quê? Porque eu ia pensar assim, quem faz elogios a, cuja é feminino. Lembra que eu expliquei a você que o problema não é ser feminino? O problema é que se admita ali um artigo definido a também. Gente, existe uma regra muito importante, cai muito em prova, que diz o seguinte, que nem antes, nem depois de cujo, cuja, cujos, cujas. Olha bem, nem antes, nem depois de cujo, cuja, cujos, cujas nós podemos usar artigo. Nem antes, nem depois podemos usar artigo. Então, pare e pensa. Quem faz elogios a. Preposição eu tenho. Eu posso usar artigo antes do cuja? Não! Então, vai ter crase antes de cuja quando? Nunca. Nunca, nunca. Nunquinha. Os alunos me mandam mensagem dizendo que me ouvem gritando isso no ouvido deles. Ótimo. Então, crase antes de cujo, cuja, cujos, cujas, nunca. Acabou. Então, a cuja sem acento. Vamos ver outra frase. Se eu digo assim, ó. As roupas comprei são leves. As roupas, deixa eu ver, fiz críticas, são pesadas. As roupas, preço, me queixei, são importadas. Tá, então vamos ver aqui, gente. As roupas comprei são leves. Então você vai interpretar o que está sendo dito. Eu comprei. Aí você pensa, quem compra, compra algo. O verbo pede preposição? Não. Então aqui não vai entrar preposição? Não. Vai entrar só o pronome. Isso. Então as roupas que comprei são leves. E eu posso trocar esse que por as quais. As roupas as quais comprei são leves. Agora olha só. Eu disse a você que quando eu tenho a que e eu substituo por a qual ou as quais, eu ponho acento no a qual ou no as quais. Mas aqui o as quais não vai ter acento. Sabe por quê? Porque ele não está substituindo a que. Ele está substituindo só que. Se não existe preposição aqui, nós não teremos crase. Então, as roupas que comprei ou as roupas as quais comprei. Pronto. Agora de baixo. As roupas às quais, olha bem, as roupas a que ou as roupas às quais fiz críticas. Aqui, ó, eu fiz críticas. Quem faz críticas a. Então, as roupas a que fiz críticas ou as roupas às quais fiz críticas. E aí o a que sem acento, o as quais com acento. Muito bem. Agora, presta atenção a de baixo. As roupas, preço me queixei, são importadas. Para, interpreta. Eu me queixei. Aí você faz a pergunta ao verbo. Quem se queixa de alguma coisa. Verdade. Mas eu estou dizendo que eu me queixei das roupas? Não. Eu me queixei do preço das roupas. Do preço delas. Do seu preço. Ah, é verdade. Então, primeiro, temos que usar a preposição de, porque esse verbo rege a preposição de. Quem se queixa de. Então, vamos logo colocar o de. Só que eu estou dizendo que eu me queixei
do preço das roupas, do preço delas, do seu preço. Tem posse? Tem. Tem que concordar com o preço, não é? É. Então, as roupas de cujo preço me queixei. Nossa, Augusta, de cujo, muito esquisito. Não tem nada, absolutamente nada de esquisito. Primeiro você descobriu a regência do verbo. Quem se queixa de. Depois você descobriu que havia a tal da relação de posse, porque é o preço das roupas, o preço delas, o seu preço. Olha a posse aí. Então tem que ter cujo, cuja, cujos ou cujas. Qual deles? Olha o que vem depois. Preço é masculino singular. Então você vai usar cujo, masculino singular. Nesta frase, ou você usa esse de cujo, ou você erra. Tá? Então agora, eu vou puxar a tela com essa tal lista dos verbos, não é? Que você vai estudar em casa. Aos pouquinhos, você vai decorando um, depois decora o outro, não tem jeito. Eu sei que a maioria você conhece até. Agora, existem alguns, com certeza, que você não conhece, não é? De repente, você não conhece. Então, decore. Veja o exemplo que eu dei. Em todos eles, eu dei um exemplo para você entender. Porque se a banca cobrar, ela vai cobrar direitinho a regência. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro verbo que eu coloquei aqui foi o verbo abraçar. Nossa, Augusta, mas o verbo abraçar é um verbo fácil, né? Quem abraça, abraça alguém. Quem abraça, abraça algo. Pois é. Só que esse verbo, gente, vem aqui. Olha só. Aliás, vários verbos da nossa língua têm esta característica. Podemos usar de duas formas, quer ver? Você vai entender quando eu der o exemplo. Eu abraço meu filho. Tá. E se eu quiser dizer eu me abraço? Que é o que nós chamamos de forma pronominal. Uma é eu abraço meu filho. Não usei preposição. E se eu disser eu me abraço? Aí eu vou ter que dizer eu me abraço a meu filho. Quem abraça, abraça alguém. Quem se abraça a alguém. Por exemplo, ela abraçou o projeto. Ela abraçou o projeto. Ótimo. Ela se abraçou ao projeto. É o caso do lembrar e do esquecer, gente. Quer ver? Ó? Eu lembrei o endereço. Agora, eu me lembrei do endereço. Ela lembrou meu nome. Ela se lembrou do meu nome. Enfim, tá bom? Então, eu pus aqui para você, ó. Ele pode ser transitivo direto. Quando a gente falar de transitivo direto, quer dizer, sem preposição, tá? Ligação direta, sem preposição. Quando usado no sentido de apertar com os braços, adotar, seguir. Ó, o médico abraçou o filho. O médico abraçou a causa. Quando usado em sua forma pronominal, ele vira transitivo indireto. Ele vem com preposição. Olha só a diferença. A filha abraçou-se à mãe, porque aí entrou a preposição a e o artigo a. O atleta abraçou-se ao técnico. Repito, olha bem. O atleta abraçou o técnico. Agora, o atleta abraçou-se ao técnico. É simples? É, mas você tem que ir decorando isso. Vamos ver o segundo. Verbo agradar, gente. Deixa eu explicar o verbo. Está tudo explicadinho aqui, mas eu quero falar com você. O verbo agradar tem dois sentidos também. Sentido de acarinhar, sem preposição. A mãe agradou o filho. Eu estou dizendo que ela acarinhou, fez carinhos no filho, sem preposição. Agora, quando usamos o verbo agradar com o sentido de ser agradável, não é de fazer carinho, mas de ser agradável, aí precisamos da preposição a. Então, eu digo assim, ela agradou ao amigo, mostrando-lhe a cidade. Ela agradou ao amigo. Eu não estou dizendo que ela fez carinho, eu estou dizendo que ela foi agradável ao amigo, mostrando-lhe a cidade. Então, repito, agradar com o sentido de acarinhar
sem preposição. Agradar no sentido de ser agradável com a preposição a. Por exemplo, se eu digo assim, a violência no estádio não agradou os turistas. Está errada essa frase. Porque eu não estou querendo dizer que a violência no estádio não fez carinho no turista, não é isso. É óbvio que eu estou dizendo que não foi agradável. Então eu tenho que dizer, a violência no estádio não agradou aos turistas. Deu para entender a diferença? Então tá tudo explicadinho aqui para você no verbo agradar. Ó. A mãe agradava o filho, afagando-lhe a cabeça. Quer dizer, fazia carinhos, né? Sentido de acarinhar. Agora, a violência no estádio não agradou aos turistas, com a preposição a, sentido de ser agradável. Então, não foi agradável aos turistas. Verbo ajudar, gente. O verbo ajudar não pede preposição. Eu digo assim, eu ajudei o vizinho. Eu ajudei os amigos. Eu ajudei os turistas que chegaram. Agora, eu só uso preposição a quando eu disser assim, quer ver? Eu ajudei os vizinhos a plantar aquela muda no jardim. Eu ajudei os vizinhos a fazer alguma coisa. Aí eu uso a preposição a, tá bom? Então, ó, ele ajudou os amigos durante as obras. Se vier seguido de um verbo no infinitivo, aí usamos a preposição a. Ó. Eu ajudei o mestre a escolher os jogadores. Aí sim. Muito bem. Verbo aspirar. Esse aí é figurinha fácil nas provas. O verbo aspirar tem dois sentidos, não é, gente? Verbo aspirar tem sentido de almejar, desejar, e aí ele pede a preposição a. Quem aspira, aspira a, no sentido de deseja, de almeja. E verbo aspirar pode ter o sentido de cheirar, inalar, e aí não tem preposição. Então eu digo assim, ó, eu aspirei o perfume e tive um acesso de espirros. Eu aspirei o perfume, no sentido de cheirei, inalei. Agora, eu aspiro ao cargo de técnico do TRT. Eu aspiro ao cargo. Se você disser para mim, Augusto, eu estou estudando bastante, sabe? Estou levando a sério mesmo, porque eu aspiro o cargo de técnico do TRT. Então, por enquanto você só fica cheirando? Ô, gente, tá errado, entendeu? Então eu aspiro ao cargo, no sentido de almejo, desejo, tá bom? Então vamos ver os exemplos, ó. Transitivo direto no sentido de cheirar, ele espirrou porque aspirou aquela essência, sem preposição. Transitivo indireto no sentido de desejar, de almejar, aí ele pede a preposição a. Ele aspirava muito aos lucros vultosos do concorrente, quer dizer, ele desejava, ele almejava, então ele aspirava aos lucros. Se eu disser ele aspirava os lucros, cheirava? Gente, como as pessoas erram isso no dia a dia, né? Então, assim, se você errava muito isso, não fique chateado, não. Você errava porque você, na verdade, ouviu errado a vida inteira, desde criança. Esse é o problema da regência. Nós ouvimos errado desde pequenos. E aí crescemos ouvindo e fixando aquele erro. Então, agora você não vai errar mais. Aspirar no sentido de cheirar não tem preposição. Eu aspirei o perfume. E era muito forte e me deu alergia. Tá. Agora eu aspiro ao cargo de técnico, no sentido de eu almejo, eu desejo, eu quero. Aí eu aspiro ao cargo. Tá bom? Ok. Muito bem. Agora, verbo assistir. Nosso velho conhecido também de todo dia, toda hora na língua, né? O verbo assistir, gente, é polivalente. Tem vários sentidos. Assistir no sentido de ver, de presenciar, exige a preposição a. Então, se você disser, eu assisti o filme e gostei muito, errou. Eu assisti ao filme. Então, se eu disser assim, Augusta, eu assisti o documentário e amei, está errado? Está. Não é assistir o documentário, eu assisti ao documentário. Tá? Sentido de ver, de presenciar, exige preposição a.
Verbo assistir no sentido de ajudar, dar assistência. A língua diz que tanto faz. Podemos usar com preposição ou sem preposição. Então, nós tanto podemos dizer que o médico assistiu o doente, como o médico assistiu ao doente, com preposição ou sem preposição. Bom, e temos ainda o assistir com sentido de caber, ser do direito de alguém, pede preposição a. Sabe como assim? Eu digo assim, aquele imóvel assiste a ele. Aquela tarefa assiste a ele, no sentido de cabe a ele, é direito dele, é dever dele. Então, é assistir a alguém. E por último, aí, o verbo assistir com sentido de morar, viver. Nunca ouvi isso, Augusto, então ouça agora. O verbo assistir tem também esse sentido. E aí você vai usar o em, quer ver? Meu cliente assiste em Recife. Minha amiga assiste em Copacabana. Ela assiste em Niterói. Eu assisto em, no sentido de moro, vivo, resido. Tá bom? No próximo bloco, continuamos a ver os nossos verbos aí. Até já.